Shalom, meus amigos. Aqui é o Ney Fernandes. Desde já eu peço aos irmãos que deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo, deixe os seus comentários e você estará nos ajudando a produzir mais conteúdos. Bom, eu quero falar aqui um pouco sobre o nome do Eterno, o nome de Deus. Muita gente fazem essa pergunta porque se sente ou se sentem confusos, porque a pessoa vai analisar no WhatsApp muita gente afirmando, né, fazendo afirmações do nome divino, ou seja, batendo o martelo, dizendo que o nome divino é assim ou assado. Logo ele vai perceber que outra turma vai discordar e vai dar outro nome para Deus. Bom, eu vou simplificar aqui, não vou trazer aqui toda a discussão, mas já vou mostrar para vocês quais são as bases, né, para esse tipo de afirmação. Desde já, eu, Ney Fernandes, não acredito em nome nenhum. Para mim, para o Ney, não existe nome, embora as pessoas precisem entender o que significa esse nominativo, né? Esse nominativo, ou seja, esse nome de Deus. Desculpe. Vamos lá, então. Bom, queridos, eu vou pegar aqui um texto. Da Bíblia em hebraico que vai falar do nome divino. Diz assim: Vaiomer Adonai El, né? Esqueci de ter colocado o Moshe ali. Eu cortei um pedaço para não ficar longo aqui, né? E disse Adonai a Moshe. Moshe quer dizer Moisés. Bom, aqui está o nome para aqueles irmãos que não têm um pingo de ideia no hebraico. Aqui disse, essa palavra aqui, e disse. Aqui está o nome, o que seria o nome. Quando eu disse que eu não creio em nome nenhum, é que para mim isso aqui não é nome no sentido José, Maria, porque, ou seja, perceba que é essa forma. Eles querem dar um nome para Deus, como você dá um nome de José, de Maria, né? E assim por diante. Mas se você... Aqui seria o nome. Então vamos lá. Eu vou aqui transliterar para que fique mais compreensível. Vou fazer uma transliteração para o nosso idioma. Ó, nós temos aqui, ó, tá vendo esse tracinho aqui? O nome dele é Yud. Então, eu vou colocar um Y, porque ele representa um Y, tá, gente? Ó, um Y. Você tá vendo aqui, né? Aqui nós temos um Shevá. Shevá, ele é bem curto, tá? Porém, eu vou colocar, como eu tô pensando, vou colocar aqui, ó, IE. Como eu vou colocar ele aqui, tá? Um E. Então, esse embaixo aqui que vale um E,
Seria uma semivogal, curto. Aqui, ó, nós temos essa letra aqui, que é o rei. O rei, ele pode ser transliterado para um H, gente. Isso mesmo, um H. Tá? Um H. Eu vou transliterar o pé da letra como está aqui, tá? Aqui nós temos um VAV. Eu não vou colocar um W no inglês, vou colocar um V mesmo. Bom, aqui está assim, ó. Tá vendo essa letra aqui, esse pontinho, essa cruzinha, como se fosse esse Tzinho aqui, quer dizer, esse Tzinho embaixo aqui equivale a um A, gente, um A. Isso mesmo, é um A. Então, colocaremos novamente o H aqui. Se você for fazer essa leitura ao pé da letra, né? Olha aí, Ievá, tá? Ievá, seria assim, você ia ler assim. Observe, amados, existe uma outra turma aí que eu não vou falar agora não, porque eu tenho um objetivo aqui nesse vídeo. O objetivo nesse vídeo aqui é só mostrar o que causa uma pequena confusão na mente de alguns estudantes e alguns que são professores, que ensinam as pessoas assim, e isso vai trazendo mais confusão. Mas tem o IAL. Esse IAL, não é possível essa formação de IAL, pegar essas palavras aqui e dizer IAL. Isso é impossível. É impossível. Então, não vou falar isso agora, depois eu mostro para vocês a estrutura, porque isso é impossível. Mas vamos lá. Então, vocês entenderam aqui numa pequena transliteração, como é uma transliteração, comecei daqui, tá? Da direita ou da esquerda para a direita. Então, como vocês viram aqui, Ievá, né? Seria o nome. Então, aí você me pergunta, né, o nome então é Ievá? Por que Ievá? Uai, se tem aqui, você acabou de fazer aqui, citar as consoantes com as vogais. Então, você está vendo aqui Ievá, né? Aqui está a representação do tetagrama, que seria o nome de Deus. Meus amados, a questão é mais simples do que vocês pensam. Agora eu vou explicar. Na Bíblia, também temos essa outra forma do nome de Deus. Temos outra forma do nome de Deus em outros textos. Quando você consulta o texto, por exemplo, nós temos essa forma aqui, ó. Ievá, coloquei aqui, nós temos essa forma aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem verem. Tá aqui, mas eu vou pegar ele aqui e vou colocar ele aqui. Tá? Ele já tá bem destacado aqui, ó. Tem esse aqui, tá vendo esse texto? Essa palavra aqui é o nome. Tá ele aqui, ó. Aqui está ele. Tá? Aqui, ó. Eu já coloquei aqui para ficar mais fácil. Então, nós temos novamente esse nome aqui. Deixa eu colocar aqui para cima. Tá? Em outro texto. Esse texto aqui, ó, eu tirei de Êxodo, capítulo 6, versículo 1. Aqui é Amós, capítulo 1, versículo 8, você vai ver lá no final do texto. Então, está novamente aqui. Essa outra forma do nome. Esses dois pontinhos aqui, tá, irmãos? Esquece, não faz parte, tá? Nem este, já vou frisar bem aqui, ó, para ficar claro. Nem este aqui e nem esses dois aqui faz parte do texto da palavra, tá? Ele veio junto aqui, colado, mas não faz parte. Esse aqui não faz parte. Então, deixa eu fazer borrar ele aqui, que não faz parte, para você não fazer bagunça. Então, esse aqui não faz parte. E nem esse aqui faz parte do nome. Tá? Eu não sei se eu acabei de fazer, foi mais bagunça aí. Como eu ia traduzir isso aqui? Como eu vou traduzir? Olha para você ver, isso aqui, ó. Ia traduzir assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui.
Só tá atrapalhando, não tá ajudando em nada. Deixa eu tirar isso aqui. Você já sabe que isso aqui não faz parte. Como eu ia transliterar para nós fazer, para você entender o fonema, a pronúncia, já que você não, muitos irmãos não entendem o hebraico. Então, novamente, ó, tá aqui, ó. Aqui ele tá um pouco diferente porque se eu dou um zoom nele, então ele vai mudando um pouco a forma, mas é o mesmo, tá? Esse aqui, ó, você tá vendo? É o mesmo desse aqui. Então vamos lá, como eu ia traduzir? Assim, ó. Ie, novamente o Sheva, aqui, ó. Ie. Ie, vou colocar o H. Vou colocar o Vav. Tá vendo aqui, ó? Nós temos um Hirek aqui, o Hirik. Então, ele equivale um I, tá? Um I. E um H novamente. Então, aqui, o nome de Deus, você pode ver que são as mesmas letras. O que muda são as vogais, entende? O que faz a diferença as vogais. A, E, O, aquilo que dá o sentido do E e do I. Então, aqui nós temos... Como você ia fazer essa leitura? Segundo as vogais que está posto aqui, ó, seria IEVI. IEVI. Aqui seria Ievá, Ievi. E é o mesmo nome. Aqui é o tetragrama, o nome do Eterno. Mas por que estão com essas diferenças? Então, observe que há uma diferença quando a pessoa vai fazer uma leitura ao pé da letra. A questão é o seguinte. A questão é o seguinte. Nós pegamos essa palavra, deixa eu ver aqui. A questão é o seguinte. É que os judeus, por não pronunciarem o nome do Eterno, né? Na realidade, nós não temos esse nome do Eterno. Não temos essa pronúncia. Tipo, José, tipo, entendeu? Maria, Rodolfo, João. Não é esse sentido. Então, vamos lá. Para não ficarmos pronunciando o tetragrama de qualquer forma, tá? O que eles fizeram? Eles pegaram, tá vendo? Vocês estão vendo essa palavra aqui, ó. Adonai. Aqui é Adonai, que sempre traduzimos por Senhor, tá? Senhor, Adonai, Adonai, Senhor, tá? Observe, desculpa, tá, irmão? Porque aqui pelo Mauser fica oscilando a escrita e fica um pouco mais dificuldade de escrever. Então, o que acontece? Adonai. Observe que nós temos um Sheva. Então, vou pegar aqui, ó, Adonai. O que eles fizeram? Aqui nós temos esse Sheva, esse Yud. E tiraram do Sheva composto, chama Sheva composto, tiraram o Patar. O Patar, que é esse tracinho aqui do lado do dois pontinhos, e colocaram só os pontinhos. Eles pegaram as vogais de Adonai, Adonai, tá? Adonai, e colocaram no tetragrama. Então, peraí, vou repetir. Eu vou tentar assim, ser bem simplório para que você entenda. É como se eu pegasse a palavra, as vogais, vamos pegar assim, da palavra Senhor, e colocasse no meu nome. Não, ficou meio confuso. Mas eu vou explicar por aqui mesmo que fica mais fácil, né? O que acontece? Então, pegamos aqui, ó, essa vogal, que é de Senhor, Adonai quer dizer Senhor, e colocaram aqui no tetragrama. Então, vamos pegar aqui agora a consoante rei.
consoante rei. E agora vamos pegar o Rolen. Esse Rolen aqui equivale a um O, tá bom, gente? Um O, isso aí. O Rolen é esse pontinho aqui, ó, de Adonai. E vamos colocar aqui, ó. Então, nós já vamos ler, ó, Ierro. Ierro. Agora vamos colocar o Vav do tetragrama, que é esse aqui. Eu vou colocar só um traço, ó. Um traço equivale a um V, tá, gente? Um V. E errou. O que eles fizeram? Você está vendo esse Tzinho aqui que vale um A? Então, aqui, ó. Então, nós vamos colocar esse A aqui. E agora vamos colocar essa última letra aqui. Como eu vou fazer essa leitura aqui? Como vou fazer essa leitura? I, Ye, Ro, Vá. Isso mesmo. Transliterando Ie, Ro, Vá. Então, temos aqui o I, ó, o I, esse aqui que representa o Y. Nós temos esse aqui que representa esse I aqui. Nós temos esse rei que representa esse H que representa esse rei. E temos o O que representa o Rolen. E temos aqui o V que representa o Vav. E nós temos o A que representa o P. Só esqueci de colocar aqui no final. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá, gente. Isso. Vou ter colocado aqui. Yehová. Então, veja, por causa disto, da onde que nasceu a palavra Yehová? Então, vou te explicar. Os maçoretas pegaram, judeus maçoretas pegaram as vogais de Adonai e colocaram no tetragrama. Por que eles fizeram isso? Por causa que na sinagoga judaica, nos cultos judaicos, era para lembrar todo judeu a não fazer a leitura do tetragrama. Eu poderia dizer que era para não tentar, nem tentar ficar adivinhando o nome do Eterno, mas simplesmente chamar o tetragrama, quando chegasse aqui, ó, de Adonai. Então, desde você citar o tetragrama, você vai chamar de Adonai. Então, se você vê um judeu, se você acompanha um judeu fazendo uma leitura, toda vez que ele chega nesse tetragrama, ele está lendo a passagem. Toda vez que ele chega no tetragrama, ele vai chamar de Adonai ou de Elohim. Então, eles é ensinado que através dessas vogais, eles são ensinados, eu vou dizer teologicamente, instruído a chamar o tetragrama de Adonai, porque assim, eles que já são instruídos, toda vez que eles lêem Adonai, o tetragrama, e eles vê essas vogais aqui, ó, eles entendem que essas vogais é retirado da palavra do nome Adonai. Então, por isso que eles vão chamar o tetragrama de Adonai. Então, Yehová Nei. Então,
Se eu tiro as vogais que está no Adonai e coloco aqui, nós vamos formar o som Yehová. Isso não quer dizer que o nome do Eterno é Yehová. Eles não tiraram o tetragrama, ou as vogais de Adonai e colocaram no tetragrama, aqui, ó, que essas consoantes em verdes aqui, ó, os verdes, eles não colocaram aqui essas vogais aqui que é em vermelhinho, tirando daqui, eles não tiraram para dizer que o nome de Deus é Jeová, conforme como muitos têm aí. E temos acadêmicos falando essas eu não vou usar a palavra besteira, né? Eu não vou usar isso aí para não ofender, mas eles mas assim, para qualquer um que estudou com judeu, porque eu estudei, né? Eu estudei e estudo com judeus, pelo amor de Deus. Eu estou passando isso aqui, é coisas que eu aprendi em yeshiva, gente. Em estudo, em filosofia clássica com judeus, pelo amor de Deus. Eu não sou um aventureiro que aprendeu um pouquinho de hebraico, agora já quer dizer que eu já quero ensinar o povo hebraico por aí, sem conhecer a cultura, sem ter um ensinamento realmente, né, irmão? Então, veja, então tem pessoas dizendo que o nome de Deus é Yehová, por causa que tem algumas passagens da Bíblia que está mais ou menos assim, Yehová. Aqui, ó, que essa outra passagem aqui, tá? Também, também ela é a mesma coisa desta aqui. Tá? É a mesma coisa, tá? Então temos essas duas formas aqui, que desde aqui ó, está as vogais mesmo, porque aqui você vai ver que não tem um rolling aqui, tá? Como tem aqui. Só que essas duas formas aqui também, alguns afirmam que é Yehová. Essas vogais que estão aqui, mesmo tirando essa aqui, ó, continua, não tirando isso, são as vogais retiradas de Adonai. Então, essas duas palavras aqui, ó, dessa forma, quando tiver assim ou assim, é para se ler Adonai. Simplesmente isto, Adonai. Então, é isto, não é Yehová. Existem outros nomes, por exemplo, Jeová. Não, irmão, não existia letra J no alfabeto hebraico. Não existe letra J, então Jeová está descartado, tá? Jeová está descartado, até porque lembra que eu falei para vocês, esse vá aqui, se eu for Jeová, de onde que eles estão tirando esse Jeová, né? De onde que eles estão tirando esse Jeová? É porque eles estão baseando nessa vogal aqui, ó. Esse vá aqui, eles estão baseando aqui que é um erro. Isso é um erro, tá? Esse vá é um erro, gente. Entendeu? Isso aqui está aqui, foi os maçoretas, um grupo de judeus estudiosos, para que não se perdesse a forma de ler, essas coisas. Eles acrescentaram, eles colocaram as vogais de Adonai no tetragrama, para lembrar aos leitores judeus que é para pronunciar Adonai. E não é para dizer, eles não estão falando que o nome de Deus é Jeová. Jeová nem existe, irmão. Jeová, essa letra J não existe nem no grego e nem no hebraico. Então, para você ver que é um acréscimo, né? Para você já perceber que isso é um acréscimo. Não existe esse Jeová. E Yahvé também não formamos, porque nenhuma forma de tentar dar um nome para Deus. Não, isso aqui é o nome. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum de chamar Deus de Yahvé. De Yahvé, assim, por costume, né? Ou entende? Sei lá, por chamar. Entende? Mas como eu tenho instrução, eu sei que o nome dele não é Yahvé, não é Jeová, não é Yehová, porque eu conheço o hebraico, eu conheço a estrutura do hebraico, eu fui ensinado. Então, meu amado, é isso aí. Agora, então, primeiro, então nós pegamos duas palavras que estão no hebraico, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Olha para você ver que dessa forma aqui não faz nem mais sentido, porque aqui você ia ler, aqui, ó, aqui fica mais sem sentido ainda.
Por que que você ia ler assim, ó, Ievá, Ievá, conforme eu expliquei aqui no começo do vídeo. Não tem nem sentido, né? Se colocasse um pinguinho aqui, né, um rolen aqui, que equivale ao O, aí já faria até mais sentido conforme você quer falar. Yehová, porém, não é o nome do Eterno. Agora nós temos outra forma, meus queridos, uma outra forma, que é essa aqui, ó. Então nós já pegamos essa forma aqui, né, ó. Você tá vendo que tem um Tzinho aqui, debaixo do V, do tracinho. Agora temos essa outra forma aqui, ó. Tá? Que é o tetagrama. Que se nós formos fazer a leitura ao pé da letra, nós ia formar Ievi. Ievi, né? Ievi. Que é o tetagrama, o nome do Eterno. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Então nós temos aqui que é Adonai, ó, Adonai. E nós temos essa palavra aqui que é Elohim. 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 Elohim é aquilo que traduzimos por Deus, né? Então, toda vez que você lê a palavra Deus, aí na sua Bíblia, nas traduções, esse Deus veio traduzido dessa palavra aqui, ó. Elohim. Elohim. O que acontece? É traduzido por Deus. O seu significado dessa palavra aqui, o seu significado dentro do seu contexto, quer dizer poderes. Poderes, né? Porque está no plural, poderes. Ou seja, isso aqui está frisando a pluralidade do poder de Deus, ou seja, os seus atributos e assim por diante. Elohim. Aqui não está falando que são vários deuses. Estão falando, por exemplo, Deus ele tem vários atributos, né? Poder, seu poder, sua misericórdia, sua graça e assim por diante. Então isso aqui é uma representação desses atributos divinos. Então o que acontece? Aqui, ó, nós traduzimos por Deus na nossa língua essa palavra. Então o que acontece? Eu vou pegar novamente esse aqui, esse Elohim, mas eu vou escrever aqui, ó, mas é esse aqui, ó, Ievi, né? Ó, Ievi seria uma leitura ao pé da letra dessa palavra. O que fizeram? Nós temos o tetagrama, novamente. Beleza. Né? Tetagrama. São essas consoantes aqui. O que eles fizeram? Eles pegaram, ó, tiraram. Essa consoante aqui, ó. Esse vermelhinho aqui é uma consoante, não, é uma vogal. Equivale a um E, também faz parte da família da semivogal. Então, esse vermelhinho aqui, tá, gente, equivale a um E. Tá meio tortinho assim, tá? Mas você sabe, aqui equivale a um E. É um E. Aqui é um I, ó. Equivale a um Y. Então, IE seria IE. Aqui, não tiraram, tá vendo aqui, ó, nós temos um rolen aqui, esse pontinho aqui, ó, que equivale ao O, mas eles não colocaram aqui. Colocaram aqui, ó. Tiraram esse hirek aqui. Hirik. Seria o hirik yud. Mas eles colocaram só esse pontinho aqui. Pegaram esse pontinho do Elohim, que equivale a um I, e colocaram aqui. Beleza? Então, o que eles fizeram? Aqui, duas formas, né? É como se eu pegasse essa palavra aqui, ó, tá vendo? E vou tirar agora, só para vocês verem aqui, ó. Vou tirar. Eu vou tirar esse aqui, ó. Esse triângulo aqui que tá do lado aqui. Eu vou tirar esse aqui, ó. É como se houvesse uma abreviação. Eu tirei. Observe que ficou somente esses dois aqui, né? Esses dois pontinhos. Aqui, ó. Conforme tá aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Mas ele representa esse aqui. Ele representa esse aqui, ó.
Aqui. E aqui. Então, nós ia ler Ievi. Ou poderia colocar esse outro aqui também, ó. Só para você ficar. Ie, que também é um Ie, é um E. Ievi. O que que ele, por que que quando, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó, o texto. Tá aqui no texto. Tá aqui nesse texto, Amós, gente, ó. Vou aumentar para ficar mais claro para vocês, ó. Tá ele aqui. Aumentei o texto em hebraico, tá aqui, mas vai ficar um pouco bagunçado. Tá aqui, ó. Amar Adonai, ó. Ievi. Olha que coisa sem sentido, né, ao pé da letra. Claro, para quem não tem o conhecimento cultural, não é ensinado, observe você ler isso aqui, ó. Ievi. Porque tem outro texto que é ó, aqui, ó. Aqui nós temos uma preposição, claro, isso não faz parte, né? Isso aqui é um sufixo, prefixo, né? Lambda, uma preposição. E aqui é um vá, aqui é um a, tem um tzinho que vale o a. Aqui já é um i. Mas o tetagrama são os mesmos tetagramas. O que acontece? Aqui você ia ler ie, normalmente sem o preposição seria ievá. Agora aqui é lai. Aqui complica mais com esse prefixo, né? Lai, vá, seria assim, né? Claro, sem sentido. Por quê? Porque você ainda não foi ensinado, né? Mas eu já te ensinei que esse aqui, ó, se lê Adonai. Então você não vai ler lá, laivá. Isso não tem sentido, né? Então você vai ler isso aqui Adonai, porque as vogais foram tiradas de Adonai. Aqui, o que acontece? Eles tiraram, essa outra forma aqui, eles tiraram as vogais de Elohim. Eles tiraram as vogais de Elohim, vogais aqui, ó, e colocaram aqui. Para quê? Para lembrar você, ao judeu que faz a leitura na sua sinagoga, de ler essa passagem aqui como Elohim. Então, em algum texto ele vai ler Adonai e em outro texto ele vai ler Elohim. Por que isto? Então, eu vou te mostrar o porquê. Então, observe que aqui, ó, essa forma aqui, tá, gente? Essa forma aqui, ó, que você está vendo, aqui, ó, essa forma aqui, corresponde a isso, é as vogais de Elohim que está aqui. Lembra disso? Então, nós temos a vogais de Adonai, que está nesse, e temos a vogais de Elohim, que está nesse. Então, o que acontece? É para eles ler Elohim. Por quê? Mas por que essas diferenças? Então, não podia ser a mesma coisa? Não. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo aqui? Nós temos um versículo inteirinho, tá? Lá em Amós, capítulo 1, versículo 8. Observa aqui, ó. Amar Adonai. Adonai? Seria ler assim? Amar Adonai, você ia ler assim? Né? Vou deixar você pensar. Você ia ler assim, amar Adonai. Olha para você ver como não ia ter sentido. Né? Não ia ter sentido. Você já parou para pensar nisto? Muitas pessoas estão muito confuso nisso, mas observe que isso precisa ter um pouco de técnica, né? É aquilo que eu falo, não pode ser aventureiro, tem que ter um pouco de técnica para entender essas coisas, tá? Para entender, senão não vai entender mesmo. Beleza? Então, observe que aqui, ó, nós temos realmente já, nós temos Adonai, que é Senhor, olha aqui aquela hora que eu peguei, ó, Adonai.
E temos o tetagrama. Se ele colocasse as vogais desse aqui, ó, se fosse esse aqui, ó, tipo aqui, então os judeus iam dizer assim, Amar, Adonai, Adonai, porque ele ia entender que isso aqui era para ler Adonai. Não. Então ele pegou o quê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, representa esse. É a vogal de Elohim, é as vogais de Elohim, ó. Esse aqui são as vogais de Elohim. Meu Deus, cadê o trem? Aqui. Colocaram aqui para fazer a leitura. Adonai, Elohim. Entendeu? Adonai, Elohim. Então é isso aí. Diz Adonai, o Senhor, tetagrama, com as vogais, com a vogal do Elohim, que quer dizer Deus. Então, diz Adonai, Deus, ou diz o Senhor Deus. Por isso que você vai ver essas mudanças. Beleza, queridos? Então tá aí um pouquinho. Quem não conhece essas formas técnicas do hebraico vão ficar perdido na caminhada. Quem não estuda a cultura judaica, quem não tem formação na área, vão ficar. Observe que isso não é só estudar o hebraico. É entender da cultura, é entender também a pessoa ter a informação. Então, onde que eu aprendi isso? Eu aprendi isso estudando com os judeus, em yeshiva. Não é um aventureiro de YouTube. Eu estudei com quem sabe de verdade, né? Então, tá aí, meus queridos. Então, não existe essa forma de Jeová, Yahvé. Não existe isso. Isso é tentativa. Observe, tudo que é nome que dão para o tetagrama, porque o tetagrama, no seu original, como que está o tetagrama, Ney? No seu original. No seu original, sem as vogais, que é colocado, tá simplesmente assim, ó. Ele não tem. Ele não tem vogal. Simplesmente ele está puramente assim. Então, existem outras informações, existem muitas outras coisas que eu poderia entrar, mas eu não vou entrar agora, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Mas a princípio você precisa assimilar o que eu falei isso aqui. Quando você já entender isso aqui, você já vai parar de ficar inventando nome. Jeová, Jeová, isso não existe. Tá? Entenda um pouquinho sobre isso, entenda esse princípio. Já vai te ajudar bastante. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Derrita outra.